É possível caminhar pela Avenida Getúlio Vargas, em Patos de Minas, e não notar os casarões de época. Ao mesmo tempo que a cidade se desenvolve, ela também preserva a história. Esta é Patos de Minas, a conhecida como a capital nacional do milho. O município nasce justamente com a alta produção desse grão, símbolo da cidade. E dentro desse núcleo primitivo completo, a gente ainda tem de fato, esses monumentos, essas residências do final do século XIX, princípio do século XX, que contrasta de fato com as novas residências. Digamos que essa caminhada contínua do velho com o novo, que se relabora constantemente na tessitura urbana da cidade e que faz com que a gente tenha esse choque temporal ao caminhar pela avenida, encontrando coisa muito nova, mas ao mesmo tempo residências, casas muito antigas que contam a nossa história de forma mais longínqua. O povoado à beira do rio Paranaíba, que era chamado de Lagoa dos Patos, cresceu. Se tornou arraial e depois uma vila, a chamada Santo Antônio dos Patos. Antes de ser chamado de Patos de Minas, na década de 40, o município também ganhou o nome de Guaratinga, o que não foi bem aceito pela população. Historiador do Museu da Cidade, explica que Patos de Minas também foi local de exploração de pedras preciosas. Patos de Minas nasce na picada de Goiás, no caminho que ligava as Minas Velhas, São João del Rei, Mariana, Ouro Preto, Tiradentes, aquela região aurífera, quando ela começa a se esgotar, era necessário buscar outras jazidas minerais, outras fontes de riqueza. E esses mineiros, desbravadores, aventureiros, eles descobrem muito próximo daqui, em Paracatu e um pouco mais adiante em Goiás. E Patos de Minas está no meio do caminho, no que chamamos de a picada de Goiás, que começa nas minas tradicionais, nas chamadas Minas Velhas, e segue rumo às Minas Novas de Paracatu e Goiás. Patos no meio do caminho, assim como muitos outros pousos de tropeiros que acabaram se constituindo como povoados, depois distritos, até se tornar de fato uma cidade. Você supostamente já ouviu falar que Patos de Minas é a Paris de Minas. Mas você sabe o porquê dessa analogia? É que Olegário Maciel, quando foi então construir a avenida, quis que ela se chamasse assim por causa da Avenida Champs-Élysées em Paris, a avenida mais charmosa e famosa do mundo. As laterais largas com um grande canteiro para que as mulheres daquela época pudessem desfilar com seus vestidos lindos. Um lugar simplesmente turístico de Patos de Minas. O Olegário Maciel, ele se forma em engenharia no final do século XIX e ele volta para Patos de Minas, se candidata a vereador, se elege e assume o cargo de agente do executivo. E a partir daí, com a sua experiência tecnicista, de formação em engenharia, ele planeja o crescimento da cidade para além dos arredores da antiga lagoa, chamada Lagoa dos Patos. E essa cidade, então, ela cresce para o rumo do que chamamos de a Chapada, que é essa região plana em que hoje está a Getúlio Vargas à frente da matriz. Quem viveu os tempos de ouro da cidade se lembra muito bem dessa avenida e diferentes outros pontos que ficaram guardados na memória. Antônio Oliveira Melo tem 88 anos. Ele é uma das pessoas que conhecem a história de Patos de Minas. Já escreveu 14 livros sobre o município. Os mais famosos são esses 3. Patos de Minas, Meu Bem Querer, divididos em 3 edições. Oliveira conta que há muito tempo não grava entrevistas. Mesmo assim, ele concordou em mostrar as edições dos livros escritos por ele e esse mapa de Patos de Minas da década de 40. Oliveira fez uma pesquisa minuciosa sobre a história da cidade. Foram anos até encontrar todos os fragmentos de Patos, como essa planta do município de 1922. O livro dele hoje serve como base para estudantes aprenderem mais sobre a capital do milho. Antes dos tropeiros, Patos de Minas já era habitada por indígenas e negros. José Ventura é líder quilombola e faz parte das famílias Teodoro de Oliveira e Ventura,
que viveram nessas terras no século passado. Hoje, aos 72 anos, ele se lembra com clareza dos tempos de criança. Eu cheguei a estudar na escola de onde foi demolida essa cruz. A escola ficava nessa pracinha, era a escola da Igrejinha Velha. Estudei uns 2 anos nela ainda. Mas aqui em volta só existia casarões antigos. Aqueles casarões antigos que remontavam o trabalho do negro na olaria, na carpintaria, no seu telhado. Que, logicamente, aquelas casas foram feitas, passadas pela mão dos negros. E não ficaram nenhuma como lembrança. Nós temos aqui, por exemplo, que o que existia muito aqui era pé de goiabeira, pé de uva, pé de mangas, eram as árvores nativas que existiam. Hoje, são quase 160 mil habitantes. Patos está entre as 50 melhores cidades do Brasil para se viver. O município é um dos mais belos do Brasil, com seus pontos turísticos, como a Orla da Lagoa Grande, o Parque Municipal do Mocambo e a Avenida Getúlio Vargas. Além disso, está em um ponto estratégico no Alto Paranaíba. É cortado por rodovias importantes como as BRs 146, 365, 352 e a MGC 354. Além de ser a terra do milho, aqui também tem produção de café, soja e leite. O município tem a maior bacia leiteira de Minas Gerais e a segunda maior do Brasil. São mais de 20 cooperativas como esta. O diretor nos explica que a empresa tem mais de 60 anos e foi ganhando força graças ao trabalho dos envolvidos e ao ritmo acelerado do desenvolvimento de Patos de Minas. Eu sou do tempo que aqui na avenida que passa aqui na porta da Copax era terra. Então você descia em terra aqui e até lá embaixo ali perto da farmácia do Fabinho antigo, tudo terra. Então, ela faz parte desse crescimento, dessa história, né? Ela foi, há muito tempo atrás, quando aqui tinha pouco supermercado, a Copax implantou um supermercado, depois o segundo, também pensando em atender o cooperado, em atender as pessoas, e ela vem crescendo ao lado da cidade. É claro que a cidade respondeu até mais rápido do que a cooperativa, porque ela é montada por várias frentes de produção, várias frentes de negócio, né, serviços, enfim. Patos hoje é uma cidade polo, né, em todos os aspectos que você observar, e a Copax tenta acompanhar o desenvolvimento da cidade, porque a gente sabe da grandeza que é tudo isso. Patos de Minas cresce por todos os lados. Comércio, indústria, pecuária e agricultura movimentada. Prova disso é a Fenamilho, uma das maiores festas de Minas, e o carro-chefe do município quando o assunto é resultado da união dos segmentos. É realizada em maio e faz parte da programação do aniversário da cidade. A Feira Nacional do Milho traz uma programação de shows, mostra técnica, exposições de animais, tecnologias em maquinários, produtos para o produtor rural e o famoso e tradicional concurso da Rainha Nacional do Milho. A cidade recebe para o evento cerca de 300 mil visitantes. Da feira agropecuária cultural para outra paixão do patense, que é o futebol. Uma paixão que gira em torno dos principais times da cidade, o Mamoré e a URT. Quem nasce em Patos de Minas é patense. Quem vem morar na cidade em busca de melhores condições de vida é patureba. E os turistas são sempre muito bem-vindos à capital nacional do milho. Patos de Minas comemora 132 anos de emancipação política. Parabéns, Patos de Minas, pelo seu aniversário. Parabéns, Patos de Minas, pelos 132 anos. Parabéns, Patos de Minas. Parabéns, Patos de Minas. Feliz aniversário, Patos de Minas. Parabéns. Parabéns, Patos de Minas. Parabéns para Patos de Minas e para mim também, que faço aniversário nesse dia.